Meu nome é Marcos. Tenho 55 anos e hoje pastoreio um grupo de 12 homens numa salinha simples no interior de Goiás. Mas o que vou contar aqui não é sobre vitória, não é sobre glória, não é sobre nada que pregam por aí. O que vou contar é como eu quase perdi minha alma achando que estava servindo a Deus. Nasci em 1973, no Jardim Tiradentes, um bairro pobre de Aparecida de Goiânia. Meu pai era alcoólatra e nos abandonou quando eu tinha 7 anos. Minha mãe, Dona Zélia, criou eu e minhas 2 irmãs sozinha, trabalhando de faxineira em casa de família. A gente não tinha nada. Eu ia para a escola com o tênis furado, comia arroz com ovo quase todo dia e dormia num colchão no chão da sala. Cresci com vergonha da minha origem, com raiva do meu pai e com uma sede enorme de ser alguém. Eu olhava para os meninos ricos do outro bairro e pensava: um dia vão olhar para mim, um dia vão saber meu nome. Essa sede, eu não sabia na época, mas foi a primeira porta que o inimigo usou para entrar na minha vida. Me converti aos 17 anos, depois de quase morrer num acidente de moto. Voltava de uma festa, tinha bebido, perdi o controle e bati de frente num poste. Acordei no hospital 3 dias depois, com a perna quebrada e o rosto todo arrebentado. Uma enfermeira evangélica orou por mim naquele quarto e algo aconteceu. Eu senti uma paz que nunca tinha sentido. Quando saí do hospital, procurei uma igreja no bairro e entreguei minha vida para Jesus. Pelo menos foi o que eu achei que estava fazendo. Nos primeiros anos, tudo era simples. Igreja pequena, umas 40 cadeiras de plástico, ventilador barulhento, inário velho. O pastor Nivaldo, um senhor de quase 60 anos, me discipulou com paciência. Ele sempre dizia: Marcos, Deus não tem pressa. Quem corre demais tropeça. Eu ouvia, mas não entendia. No fundo, eu achava ele ultrapassado. Achava que o evangelho dele era devagar demais, pequeno demais. Eu queria mais. Com 22 anos eu já pregava nas praças do centro de Aparecida. Levava minha Bíblia, um banquinho de madeira e um megafone emprestado. Pregava perto do terminal cruzeiro, no meio da poeira e do barulho dos ônibus. 20 pessoas paravam para ouvir. Depois 50, depois 100. As pessoas choravam, caíam de joelhos, pediam oração. E eu sentia aquilo crescer dentro de mim. Não sei se era unção ou orgulho. Talvez os dois. Talvez um disfarçado do outro. Em 1998, aluguei um galpão no setor dos Afonsos. Era um espaço feio, paredes sem reboco, chão de cimento grosso. Mas enchia. 200 pessoas no primeiro mês, 400 no terceiro. A fama começou a se espalhar. Diziam que tinha um pastor jovem em Aparecida que tinha poder, que curava, que profetizava. E então veio o dia que mudou tudo. Uma mulher chamada Dona Carmen apareceu num culto de quarta-feira. Todo mundo no bairro conhecia ela. Tinha lupus há 15 anos, vivia de cadeira de rodas, o corpo cheio de manchas. Os médicos já tinham desistido. Ela veio empurrada pela filha, chorando, dizendo que tinha visto meu rosto num sonho. Eu impus as mãos sobre ela e orei. Orei com tudo que tinha. E ela levantou. Na frente de 200 pessoas, Dona Carmen levantou da cadeira e deu 3 passos. A igreja explodiu em gritos, em choro, em aleluias. Eu não sabia se aquilo era real. Mas no dia seguinte, a cidade inteira comentava. Em 2 anos, a igreja já tinha 800 membros. Comprei uma van, depois um ônibus. A gente buscava gente nos bairros pobres para encher os cultos de domingo. No final do mês, distribuía cesta básica para quem frequentava. Consegui um programa na Rádio Fonte de Vida, de madrugada, das 2 às 4 da manhã. Minha voz entrava nas casas de Aparecida, enquanto a cidade dormia. E minha frase ficou famosa. Deus não quer você na pobreza. Miséria é maldição. As pessoas amavam ouvir isso. Um dia, voltei ao Jardim Tiradentes de carro zero. Estacionei na frente da casa onde cresci, aquela casinha de 3 cômodos com um muro descascado. Os vizinhos que me viram descalço, de tênis furado, agora me chamavam de Pastor Marcos. Apertavam minha mão, pediam oração, tiravam foto. E eu senti o peito encher. Mas não era gratidão a Deus. Era orgulho. Era a sensação de que eu tinha vencido, de que eu tinha provado alguma coisa. Eu não percebi na hora,
Mas aquele foi o momento em que comecei a pregar para minha própria glória. Minha mãe, Dona Zélia, foi visitar a igreja nova algumas semanas depois. Ela ficou no fundo, quieta o culto inteiro. Não levantou a mão, não gritou aleluia, não foi à frente. Quando terminou, ela me abraçou na porta e disse baixinho: "Tô feliz por você, meu filho. Mas não esquece de onde você veio, e nem para quem você prega." Eu sorri, dei um beijo na testa dela e não respondi. Achei que ela não entendia o mover de Deus. Achei que ela era simples demais para entender o que estava acontecendo. Eu não sabia, mas ela era a única que estava vendo a verdade. E eu era o único cego naquela história toda. Os sonhos começaram no segundo ano da igreja, em 1999. No início eu não dei importância, achei que era só coisa da minha cabeça, cansaço de tanto trabalhar. Mas eles eram sempre iguais, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma figura. Um homem de terno cinza aparecia num lugar escuro, parado, de costas ou de perfil. Eu nunca conseguia ver o rosto dele completo. Ele não falava com a boca, mas eu ouvia as palavras dentro da minha cabeça, como se ele colocasse os pensamentos direto no meu cérebro. Esse homem me ensinava sermões, mostrava frases prontas, estratégias para campanhas de oferta, palavras que iam fazer o povo chorar e entregar o dízimo. Eu acordava às 3 da manhã, sempre às 3, com o coração disparado e a cabeça cheia de ideias. Levantava, pegava um caderno e escrevia tudo antes que esquecesse. No domingo, pregava exatamente o que tinha recebido. E funcionava. A igreja crescia, as ofertas aumentavam. As pessoas caíam no chão quando eu estendia a mão. Eu achava que era Deus me ungindo. Achava que aquele homem de terno era um anjo. Foi nessa época que apareceu o primeiro sinal estranho no meu corpo. Eu acordava com arranhões finos no antebraço esquerdo. 3 riscos paralelos, como se alguém tivesse passado a unha com força. A primeira vez eu achei que tinha me coçado dormindo. A segunda vez estranhei, mas ignorei. Na terceira, na quarta, na quinta vez, eu parei de olhar. Simplesmente vesti a camisa de manga comprida e seguia em frente. Não queria pensar no que aquilo significava. Não queria fazer as perguntas que precisavam ser feitas. Minha oração pessoal morreu devagar. Eu tentava orar no quarto, sozinho, de madrugada, mas não conseguia. Sentia uma inquietação no peito, uma vontade de levantar, de fazer outra coisa, de sair dali. As palavras não saíam. Era como se tivesse uma parede entre eu e Deus quando não tinha ninguém olhando. Mas no púlpito, com o microfone na mão e 2.000 pessoas na frente, aí sim eu me sentia poderoso. Aí sim as palavras jorravam. Eu não percebi que isso era o maior sinal de que algo estava muito errado. Minha esposa Renata começou a perceber coisas. A gente tinha se conhecido no seminário e casado em 96. Ela era uma mulher bonita, dedicada, e no começo apoiava tudo que eu fazia. Mas uma noite ela acordou e me viu sentado na cama, olhando fixo para a parede, murmurando palavras que ela não entendia. Ela me chamou pelo nome. Marcos. 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 3 vezes. Eu não respondi. No dia seguinte, eu não lembrava de nada. Quando ela tentou falar sobre isso, eu cortei o assunto. Disse que ela não entendia as coisas do espírito. Um pastor de Brasília visitou nossa igreja nessa época. Homem de uns 60 anos, cabelo branco, olhar calmo. Ele assistiu o culto inteiro calado, sentado na 3ª fileira. No momento que eu estava pregando, senti os olhos dele em mim. Não era um olhar de admiração. Era um olhar de quem estava vendo algo que os outros não viam. Na saída, ele apertou minha mão e disse só uma frase: "Cuida do seu interior, rapaz." Não perguntou nada. Não explicou nada. Foi embora. Eu fiquei incomodado a semana inteira, mas depois esqueci. Ou fingi que esqueci. Uma noite, antes de dormir, eu estava inquieto e resolvi abrir a Bíblia. Fechei os olhos, pedi uma direção a Deus e deixei o livro cair aberto. Caiu em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Eu li em voz alta: "Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome?
Não fizemos muitas maravilhas em teu nome, e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu coração gelou. Fechei a Bíblia rápido, como se tivesse levado um choque. Eu disse em voz alta, sozinho no quarto: isso não é para mim. Isso não é para mim. Apaguei a luz e tentei dormir, mas naquela noite o homem de terno apareceu de novo no sonho. Dessa vez ele estava mais perto. Eu quase vi o rosto dele. E ele disse, dentro da minha cabeça: você é especial. Você foi escolhido. Não deixe ninguém te fazer duvidar. Acordei às 3 da manhã, como sempre. Mas dessa vez eu estava sorrindo. A dúvida tinha ido embora. Eu estava mais cego do que nunca. Minha mãe me ligou nessa semana. Disse que estava tendo sonhos ruins comigo, que passava as madrugadas orando, que sentia no espírito que alguma coisa não estava certa. Eu disse para ela ficar tranquila, que eu estava no centro da vontade de Deus, que a igreja estava crescendo como nunca. Ela ficou em silêncio por uns segundos e depois disse: meu filho, eu te amo. Mas crescimento não é sinal de aprovação. O joio também cresce junto com o trigo. Eu agradeci a preocupação e desliguei. Achei que ela estava ficando velha demais, medrosa demais. Os sinais estavam por todo lado. Nos sonhos, nos arranhões, na oração que morreu, no olhar do pastor de Brasília, nas palavras da minha mãe, no versículo que caiu aberto na minha frente. Deus estava gritando para mim parar. Mas eu não queria ouvir. Eu estava ocupado demais construindo meu reino. E enquanto eu construía, algo estava sendo construído dentro de mim também. Algo que não era de Deus. Eu só não sabia ainda o preço que ia pagar por ter ignorado todos os avisos. As manifestações nos cultos ficaram cada vez mais intensas a partir do ano 2000. Pessoas caíam no chão aos montes, algumas tremiam, outras gritavam. Tinha gente que ficava horas deitada no carpete sem conseguir levantar. Eu nem precisava mais tocar nas pessoas. Bastava apontar o dedo, soprar em direção à multidão, e fileiras inteiras iam ao chão. A igreja chamava aquilo de onda do Espírito, de mover de Deus, de visitação sobrenatural. Os cultos duravam 3, 4 horas, e eu me sentia o homem mais ungido do Brasil. Mas algo começou a me incomodar em silêncio. Num culto de quarta-feira, uma jovem chamada Michele pediu oração para enxaqueca. Ela sofria há anos, tomava remédio forte todo dia. Eu coloquei a mão na cabeça dela, ela caiu no chão, tremeu, gritou, levantou dizendo que estava curada. A igreja aplaudiu, gritou aleluia, todo mundo chorou. Mas naquele segundo, enquanto eu orava por ela, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Eu senti nada. Nenhuma fé, nenhuma conexão, nenhuma certeza. Eu soube no fundo que não tinha orado de verdade. Só tinha feito o gesto. 2 semanas depois, Michele voltou. A enxaqueca tinha piorado. Ela veio me procurar depois do culto, chorando, perguntando o que tinha feito de errado, porque a cura não tinha funcionado. Eu disse que ela precisava ter mais fé, que talvez tivesse algum pecado não confessado na vida dela, que voltasse na próxima campanha. Ela foi embora arrasada, e eu subi no carro e fui jantar num restaurante caro em Goiânia. Não pensei mais nela. Dona Sandra era uma mulher de 52 anos, muito conhecida na igreja. Ela tinha câncer no intestino, estava em tratamento há meses, emagrecendo a cada semana. Num culto de domingo, eu chamei ela na frente e declarei a cura em nome de Jesus. Ela caiu no chão. Ficou lá por quase 20 minutos. Quando levantou, disse que tinha sentido um fogo no corpo, que sabia que estava curada. A igreja inteira chorou. Eu mandei fazer um banner com o rosto dela e o testemunho para colocar na entrada do templo. Sandra era a prova de que Deus estava agindo. 3 meses depois, Sandra morreu no hospital de urgências de Goiânia. O câncer tinha se espalhado para o fígado e para o pulmão. Ela morreu magra, sofrendo, sem entender o que tinha acontecido. A família procurou a igreja querendo respostas. Eu mandei um dos diáconos atender eles e dei ordem para ninguém mais tocar no nome de Sandra. O banner foi retirado na mesma noite. Nos cultos seguintes, eu preguei que Deus tem propósitos que não entendemos, que às vezes a cura vem na eternidade. Ninguém questionou. Mas eu sabia, lá dentro, que alguma coisa estava muito errada.
Tinha um adolescente chamado Wesley, 16 anos, que ia à frente toda semana para receber oração. Toda vez que eu impunha as mãos, ele caía no chão e tinha convulsões fortes. O corpo dele se contorcia, ele babava, às vezes gritava. O Ministério de Libertação da igreja trabalhava nele por horas, declarando que era demônio saindo, que era batalha espiritual. Os pais dele achavam que o filho estava sendo liberto. Depois de 4 meses daquilo, Wesley foi internado no hospital com um traumatismo craniano. As quedas repetidas tinham causado dano no cérebro dele. A família nunca mais apareceu na igreja. Ninguém foi visitar. A campanha do voto dos 40 dias foi ideia minha. 40 dias de jejum e ofertas crescentes. No primeiro dia, a pessoa dava R$10. No segundo, 20. No terceiro, 30. E assim por diante. Eu pregava que Deus ia multiplicar, que quem semeasse com sacrifício ia colher com abundância, que aquela era a oportunidade de mudar de vida. Dona Jurema, uma viúva de 68 anos que vivia de pensão, vendeu a geladeira para participar da campanha. Vendeu a geladeira, entregou o dinheiro no altar e esperou o milagre. O milagre nunca veio. Ela terminou a campanha sem geladeira e sem dinheiro. Mas eu terminei com um carro novo na garagem. Nessa época, o apóstolo Eurico entrou na minha vida. Ele era o líder da rede de igrejas que cobria a minha. Um homem rico, cheio de contatos políticos, terno de grife, relógio importado. Ele me convidou para um jantar num restaurante caro em Goiânia, desses que eu nunca tinha entrado. Comemos, bebemos vinho, e ele foi direto ao ponto. Ele disse: Marcos, você tem o dom. Os números estão ótimos, mas você precisa aprender a monetizar a unção. Eu ri, achando que era piada. Ele não riu. E começou a me ensinar técnicas que eu nunca tinha ouvido falar. Eurico me ensinou a usar palavras específicas para mexer com a emoção das pessoas. Me ensinou a criar urgência, a fazer as pessoas sentirem que se não ofertassem naquele momento iam perder a bênção. Me ensinou a identificar quem na igreja tinha dinheiro e a dar atenção especial para essas pessoas. Me ensinou que igreja grande não se constrói com oração, se constrói com estratégia. Eu absorvi tudo, apliquei tudo, e a igreja continuou crescendo. 1.000 membros, 1.500, 2.000. E quanto mais crescia, mais vazio eu me sentia por dentro. Eu estava movimentando multidões, mas não estava transformando ninguém. As pessoas caíam, gritavam, choravam, mas saíam do culto iguais como entraram. Os curados voltavam doentes. Os libertos continuavam presos. Os abençoados financeiramente continuavam quebrados. Tinha poder, tinha espetáculo, tinha emoção, mas não tinha fruto. E no silêncio das madrugadas, quando a voz do homem de terno não falava, eu me perguntava baixinho: de onde vem isso que opera em mim? Mas eu nunca deixava a pergunta ficar tempo suficiente para encontrar a resposta. Eu tinha medo da resposta. Foi no ano de 2001 que eu parei de preparar sermões. Simplesmente parei. Eu subia no púlpito de mãos vazias, sem anotação, sem esboço, sem nada. Ficava em pé na frente das 2.000 pessoas, fechava os olhos por alguns segundos e esperava. A voz vinha. Não era uma voz que eu ouvia com os ouvidos. Era como um pensamento que não era meu, que aparecia pronto dentro da minha cabeça. As palavras surgiam, os gestos vinham sozinhos. A emoção aparecia na hora certa. E eu pregava por 1 hora, 2 horas, sem parar. A igreja achava que era o Espírito Santo. Eu também achava. O problema é que eu comecei a apagar. Num culto de domingo, eu preguei por 45 minutos. Quando desci do altar, suado, tremendo, o Valdeci veio me abraçar e disse: poderosa essa palavra sobre Jezabel, pastor. Eu olhei para ele sem entender. Não lembrava de ter falado sobre Jezabel. Não lembrava de quase nada do que tinha pregado. Era como se eu tivesse saído do meu corpo e outra coisa tivesse assumido. Valdeci percebeu minha confusão e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, que era só o peso da glória. Mas por dentro, eu estava apavorado. Isso começou a acontecer com frequência. Eu subia no púlpito consciente e em algum momento a consciência ia embora. Era como assistir a mim mesmo de fora, como estar dentro de um corpo que outro alguém controlava.
Eu via minha boca se movendo, via meus braços se levantando, via as pessoas caindo no chão, mas não era eu fazendo aquilo. Quando o culto terminava, eu voltava a mim mesmo e não lembrava da metade do que tinha acontecido. As pessoas vinham me agradecer por palavras que eu não sabia que tinha dito. O medo veio de verdade numa noite de campanha, no fim de 99. Eu tinha decidido pregar sobre graça. Era o que estava no meu coração, o que eu tinha meditado durante a semana. Subi no púlpito, abri a boca para começar e saiu outra coisa. Palavras duras, de condenação, de medo, de ameaça. Eu tentei parar. Tentei mudar de assunto, tentei falar sobre graça como tinha planejado. Mas a boca continuava falando sozinha. Os braços se moviam sem minha permissão. A voz aumentava e eu não conseguia controlar o volume. Eu estava preso dentro do meu próprio corpo. Quando o sermão terminou, a igreja aplaudiu de pé. Um homem no meio da multidão desmaiou quando eu profetizei detalhes da vida dele que eu não tinha como saber. Nome da esposa, endereço, dívida que ele estava escondendo. Eu nunca tinha visto aquele homem antes. Não sabia nada sobre ele, mas a voz sabia. E a igreja glorificou a Deus pelo que tinha acontecido. Só eu sabia que não tinha sido eu. Só eu sabia que alguma coisa estava usando minha boca para falar. Depois do culto, eu fui para o banheiro da igreja. Tranquei a porta, sentei no chão frio e fiquei tremendo por 10 minutos. Minhas mãos não paravam de tremer. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia ter um infarto. Eu olhei para o espelho e não reconheci meu próprio olhar. Tinha algo diferente nos meus olhos. Algo que não era eu. Fiquei ali até conseguir respirar direito. Lavei o rosto, ajeitei a gravata e saí. Do lado de fora, o Valdeci e os diáconos estavam me esperando para dar parabéns. Eu sorri e agradeci como se nada tivesse acontecido. A voz começou a dar ordens fora do culto também. Eu ouvia ela em casa, no carro, no banho. Ela dizia coisas como: "Não confie no Valdeci, ele quer seu lugar. Afaste a irmã Dores, ela está orando contra você. Sua esposa não entende o chamado, ela é um peso. O pastor Nivaldo quer te derrubar, corte relação com ele." Eu obedecia. Fui afastando as pessoas que me amavam de verdade. Fui me cercando só de quem me bajulava, de quem dizia amém para tudo. E a voz ficava cada vez mais forte, cada vez mais presente. O tique apareceu sem eu perceber. Antes de cada pregação, eu coçava o lado esquerdo do pescoço. 3 vezes. Sempre 3 vezes. Não era coceira, era um gesto automático, como se algo me obrigasse a fazer aquilo. Um dia, o Valdeci perguntou: "Pastor, por que o senhor sempre faz isso antes de pregar?" Eu não soube responder. Eu não sabia o que fazia. Fui prestar atenção e era verdade. Toda vez que eu ia subir no púlpito, minha mão ia para o pescoço e coçava 3 vezes. Tentei parar. Não consegui. Se eu não fizesse, sentia uma angústia horrível que só passava quando eu fazia o gesto. Uma noite, depois de um culto especialmente intenso, eu estava sozinho no carro voltando para casa. O rádio estava desligado. A cidade estava quieta. E a voz falou comigo mais clara do que nunca. Ela disse: "Nós construímos algo grande juntos. Não deixe ninguém destruir o que construímos." Eu gelei. Nós construímos juntos. Pela primeira vez eu percebi que a voz não falava como Deus fala. Deus não diz nós. Deus não precisa de mim para construir nada. Aquela palavra ficou ecoando na minha cabeça. Construímos. Mas eu não tive coragem de pensar no que aquilo significava. Liguei o rádio bem alto para não ter que pensar. Eu estava completamente dominado e não sabia. Ou sabia e não queria admitir. A voz comandava meus sermões, minhas decisões, meus relacionamentos. Eu era um fantoche achando que era pastor. Era uma marionete achando que estava guiando o povo de Deus. E o pior é que a igreja inteira acreditava em mim. 2.000 pessoas confiavam a vida espiritual delas nas minhas mãos, sem saber que aquelas mãos já não eram mais minhas. O homem de terno dos sonhos tinha saído dos sonhos e entrado na minha vida acordada. E eu tinha deixado. Eu tinha permitido. Por vaidade, por sede de poder, por medo de voltar a ser o menino pobre do Jardim Tiradentes.
E agora eu estava preso. E não sabia como sair. Janaína entrou no Ministério de Louvor em março de 2001. Ela tinha 22 anos, voz bonita, olhos grandes, cabelo escuro até a cintura. Eu anotei no primeiro ensaio que ela participou. Disse para mim mesmo que era só admiração pelo talento dela, que eu estava discipulando ela como fazia com qualquer outro membro da equipe. Disse que era normal um pastor ter carinho pela equipe. Disse muita coisa para mim mesmo naquela época. Tudo mentira. Tudo desculpa. Tudo justificativa para algo que eu já sabia que estava errado desde o primeiro olhar. O primeiro toque foi no estacionamento da igreja, depois de um ensaio que terminou tarde. Ela ficou para trás, chorando, e eu perguntei o que tinha acontecido. Ela me contou sobre o pai que tinha abandonado a família quando ela era criança, sobre a dor de crescer sem referência masculina, sobre como se sentia perdida. Eu coloquei a mão no ombro dela para confortar, e deixei a mão lá tempo demais. Ela olhou para mim com aqueles olhos grandes e eu senti algo que não sentia há anos. Não era amor, era desejo. E eu não tirei a mão. O primeiro beijo aconteceu 2 semanas depois, num ensaio em que todo mundo já tinha ido embora. Ela estava guardando os microfones, eu estava conferindo o som, e de repente estávamos sozinhos no templo vazio. Eu me aproximei dela, ela não se afastou. E aconteceu. Eu me justifiquei. Deus entende meu coração. Eu amo minha esposa. Isso é só fraqueza. Vai passar. Mas não passou. Nunca passou. E a cada semana eu afundava mais naquela lama, dizendo para mim mesmo que ainda estava no controle, que podia parar quando quisesse. Os encontros passaram a acontecer no Apart Hotel da Vila Rosa, em Goiânia. Sempre nas segundas-feiras. Era o dia de folga da Renata. Ela ficava em casa com as crianças e eu dizia que tinha reunião de pastores. Eu estacionava o carro 2 quadras longe do hotel, entrava pela porta dos fundos, pagava em dinheiro para não deixar rastro. Janaína chegava meia hora depois. Ficávamos 2, 3 horas naquele quarto. Depois eu voltava para casa, tomava banho demorado e sentava na mesa para jantar com minha família, como se nada tivesse acontecido. O mais estranho é que eu não sentia culpa. Eu sabia que devia sentir. Sabia que aquilo era pecado, traição, abominação. Mas quando eu procurava a culpa dentro de mim, não encontrava. Era como se a parte de mim que sentia remorso tivesse sido desligada. Como se alguém tivesse anestesiado minha consciência. Eu pregava sobre santidade, sobre fidelidade conjugal, sobre pureza sexual. E as palavras saíam da minha boca vazias, sem nenhum peso. Num domingo, eu preguei que adultério era a porta para demônios. Janaína estava na primeira fila. Nós nos olhamos durante o sermão. Na segunda-feira nos encontramos no mesmo quarto de sempre. O dinheiro da igreja começou a sumir em caminhos que só eu conhecia. Abri uma conta no nome de um primo distante e desviava uma parte das ofertas todo mês. Comprei uma casa em Caldas Novas sem a Renata saber, registrada no nome do mesmo primo. Comprei relógios, roupas de grife, sapatos importados. Dizia que eram presentes de irmãos abençoados que queriam honrar o pastor. A Renata acreditava, ou fingia acreditar. Ela estava ocupada demais cuidando das crianças e curtindo o status de primeira-dama para fazer perguntas difíceis. Ela quase descobriu uma vez. Estava lavando minhas roupas e achou um recibo de hotel no bolso da calça. Me mostrou com o rosto desconfiado e perguntou o que era aquilo. Eu senti o sangue gelar, mas mantive a calma. Disse que tinha recebido um pastor de Brasília que veio visitar nossa igreja e que a denominação pagou o hotel. Ela olhou para mim por uns segundos, em silêncio. Eu sustentei o olhar. Ela guardou o recibo na gaveta e nunca mais tocou no assunto. Naquela noite, eu queimei todos os recibos que tinha guardado e passei a ser mais cuidadoso. Mas não parei. Não conseguia parar. O vício em remédios para dormir começou nessa época. Sem os comprimidos, eu não conseguia descansar. A voz que me comandava durante o dia ficava mais alta à noite. Quando eu deitava na cama e fechava os olhos, ela falava sem parar. Cobrava coisas, dava ordens, fazia ameaças. Os sonhos com o homem de terno ficaram mais frequentes e mais assustadores. Ele estava cada vez mais perto, eu quase conseguia ver o rosto dele. Só com a medicação eu conseguia apagar e ter algumas horas de silêncio.
Eu tomava 2, 3, às vezes 4 pílulas por noite. Era o único jeito de sobreviver. Uma noite de quinta-feira, antes de um culto importante, eu fui ao banheiro da igreja me preparar. Estava sozinho, ajeitando a gravata na frente do espelho. Olhei para o meu reflexo para verificar se estava tudo no lugar. E então aconteceu. O reflexo sorriu. Mas eu não tinha sorrido. O reflexo sorriu antes de mim. Por um segundo, talvez menos. Vi os lábios do meu reflexo se curvarem enquanto os meus ainda estavam parados. O coração disparou. Eu recuei um passo, quase caí. Olhei de novo. Normal. Só eu. Só o espelho. Só a gravata. Lavei o rosto com água gelada e disse em voz alta: cansaço. Só cansaço. Subi no púlpito e preguei como se nada tivesse acontecido. Mas naquela noite minhas mãos não pararam de tremer. Eu escondi elas atrás do púlpito durante o sermão inteiro. Quando cheguei em casa, a Renata já estava dormindo. Eu fui para o banheiro, olhei no espelho por um longo tempo, esperando. Nada aconteceu. Eu tomei 4 comprimidos e apaguei. Mas antes de dormir, eu ouvi a voz sussurrando dentro da minha cabeça: você é meu. Você sempre foi meu. E eu não tive forças para discordar. Porque no fundo, eu sabia que era verdade. Eu tinha me vendido. E agora eu pertencia a algo que não era Deus. Pastor Ademir tinha 58 anos quando eu o conheci. Ele pastoreava uma igreja pequena em Senador Canedo, uns 60 membros no máximo, num salão alugado com cadeiras de plástico e ventilador barulhento. Ele ia de ônibus para os cultos porque não tinha carro, nunca tinha pisado em televisão, nunca tinha gravado CD, nunca tinha escrito livro. Pelo meu padrão da época, ele era um fracassado. Um homem que tinha passado 30 anos no ministério e não tinha construído nada. Eu não sabia que ele era exatamente o tipo de servo que Deus usa para confrontar os que se perderam no caminho. Ele foi convidado para uma conferência que eu organizei em 2002. Era um evento grande. Pastores de várias cidades, 3 dias de programação. Eu era o preletor principal, claro. Ademir foi chamado só para fazer a oração de abertura de uma das noites, uma formalidade. Ele ia orar por 2 minutos e sentar. Pelo menos era esse o plano. Mas Deus tinha outro plano. E o inimigo que operava em mim também sabia que algo ia acontecer naquela noite. Durante minha ministração, eu senti algo diferente. Uma resistência que eu não costumava sentir. As pessoas caíam, gritavam, choravam como sempre. Mas tinha algo no ar que me incomodava. Uma presença que não se curvava ao que eu estava fazendo. Eu olhei para a plateia procurando a fonte daquele incômodo e encontrei os olhos do pastor Ademir. Ele estava sentado na 3ª fileira, quieto, com as mãos cruzadas no colo. Não aplaudia, não levantava as mãos, não gritava aleluia. Só me olhava. E o olhar dele me atravessou como uma lança. Quando eu passei perto dele no altar, ministrando sobre as pessoas, eu ouvi algo. Não com os ouvidos, mas com algo mais fundo. Uma voz diferente da voz que eu estava acostumado a ouvir. Essa voz disse apenas 3 palavras. Isso não sou eu. Eu gelei no lugar. Parei de me mover por um segundo. A voz que me comandava reagiu imediatamente, me empurrando para continuar, para ignorar, para seguir em frente. E eu obedeci. Mas aquelas 3 palavras ficaram ecoando dentro de mim pelo resto do culto. No fundo do templo, eu vi uma figura conhecida. Irmã Dores, a intercessora que eu tinha expulsado da igreja 1 ano antes. Ela tinha 67 anos e tinha ousado me confrontar publicamente, dizendo que tinha visto em visão uma sombra no púlpito quando eu pregava. Eu a humilhei na frente de todos. Disse que ela estava em rebelião, que tinha espírito de fofoca, e a expulsei. Agora ela estava ali, no fundo, chorando em silêncio. Ela também via o que o pastor Ademir via. Ela tinha tentado me avisar e eu não quis ouvir. No final do culto, quando eu estava encerrando, pastor Ademir levantou a mão pedindo o microfone. O auxiliar hesitou e olhou para mim. Eu franzi a testa, irritado com a interrupção, mas deixei. Achei que ele ia fazer um agradecimento, uma palavra de honra ao anfitrião. Ele pegou o microfone, ficou em pé e olhou direto nos meus olhos. O silêncio foi total. 2.000 pessoas prenderam a respiração.
E ele falou, sem gritar, sem drama, com uma calma que me assustou mais do que qualquer grito: Pastor Marcos, eu preciso falar com o senhor em particular. Tem algo errado. E não é pouca coisa. O microfone chiou alto naquele momento. As luzes do templo oscilaram por um segundo, como se a rede elétrica tivesse falhado. Algumas pessoas acharam que era problema técnico, mas eu senti o que realmente era. Era o confronto entre duas forças. Valdeci, meu segurança, estava na lateral do palco. Eu vi ele sentir um arrepio. Vi ele dar um passo na direção do pastor Ademir como se quisesse ir até lá, como se quisesse perguntar o que ele tinha visto. Mas Valdeci olhou para mim, viu meu olhar gelado e ficou parado. A obediência a mim foi maior que a voz de Deus naquele momento. Eu sorri para o público. Aquele sorriso ensaiado, controlado, de quem está no comando. Peguei o microfone de volta e disse com voz mansa: O irmão está cansado. A unção foi forte hoje. Vamos aplaudir o pastor Ademir. A igreja aplaudiu por obediência. Ademir não aplaudiu. Ele ficou me olhando por 3 segundos, em silêncio. Depois desceu do altar e saiu pela porta lateral sem olhar para trás. Na saída, ele passou pela irmã Dores. Eles se olharam. Ela estava chorando. Ele colocou a mão no ombro dela e disse algo que eu não consegui ouvir. Depois foi embora. Eu mandei o Valdeci garantir que o pastor Ademir nunca mais entrasse na minha igreja. Disse que ele era um invejoso, um perturbado, alguém que queria aparecer em cima do meu evento. Os diáconos concordaram. A liderança concordou. Todo mundo concordou. Era mais fácil concordar comigo do que me confrontar. Naquela noite, eu fui embora mais cedo. Disse que estava cansado, mas a verdade é que eu estava perturbado. As 3 palavras não saíam da minha cabeça. Isso não sou eu, isso não sou eu, isso não sou eu. No carro sozinho, voltando para casa, a voz que me comandava falou pela primeira vez com raiva. Eu senti a fúria dela como se fosse minha. Ela disse: Aquele velho é perigoso, ele quer destruir o que construímos. Construímos. De novo aquela palavra. Nós, juntos, construímos. Eu liguei o rádio no volume máximo para não ter que pensar. Mas a pergunta ficou plantada em algum lugar fundo da minha mente. Se isso que opera em mim é Deus, por que um homem simples de Deus causa tanta perturbação? Por que a voz tem medo dele? Eu não respondi a pergunta. Eu não queria a resposta. Mas a resposta estava vindo. E ela ia custar tudo que eu tinha construído. Janaína descobriu que estava grávida em fevereiro de 2003. Ela me ligou chorando. Mal conseguia falar, a voz embargada de desespero. Eu estava no escritório da igreja quando atendi. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Mandei ela ficar calma. Disse que ia resolver, que a gente ia conversar pessoalmente. Marquei um encontro no apart hotel da Vila Rosa para o dia seguinte. Passei a noite inteira acordado, sem conseguir tomar os remédios, pensando em como fazer aquele problema desaparecer. Porque para mim, naquele momento, ela era só um problema. Não era uma mulher, não era um ser humano, não era a mãe do filho que eu tinha gerado. Era um problema que ameaçava tudo que eu tinha construído. No hotel, eu fui direto ao ponto. Ofereci dinheiro, muito dinheiro. Disse que ela podia ir para outra cidade, recomeçar a vida longe dali, que eu ia sustentar ela e a criança à distância, mas que ninguém podia saber. Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas e perguntou: É só isso que eu sou para você? Um problema para ser resolvido com dinheiro? Eu não respondi. Não tinha resposta. Ela levantou, foi até a bolsa, e eu não percebi o que ela estava fazendo. Ela tinha colocado o celular para gravar antes de eu chegar. Gravou tudo. Cada palavra, cada proposta, cada silêncio. O áudio vazou em março. Primeiro para alguns diáconos, aqueles que já desconfiavam de mim há tempo. Depois para a igreja inteira. Depois para a cidade. Alguém mandou para o programa Plantão da Tarde, uma atração sensacionalista da rádio local que adorava escândalos. O apresentador leu trechos da conversa no ar. Colocou o áudio para tocar. Minha voz oferecendo dinheiro para amante sumir tocou em todas as casas de Aparecida de Goiânia. Minha voz de pastor, de homem de Deus, de líder espiritual, exposta como a voz de um mentiroso, de um adúltero, de um covarde. Eu estava em casa quando o programa foi ao ar. A Renata estava do lado, passando roupa.
As crianças estavam no quarto fazendo tarefa. O rádio estava ligado na cozinha porque ela gostava de ouvir música enquanto trabalhava. Quando a vinheta do programa tocou e o apresentador falou meu nome, ela parou de passar roupa. Ficou imóvel, com o ferro na mão, ouvindo cada palavra. Eu quis desligar o rádio, quis explicar, quis mentir mais uma vez. Mas não consegui me mover. Fiquei ali, paralisado, enquanto minha vida desmoronava em tempo real. Quando o programa acabou, a Renata colocou o ferro no suporte bem devagar. Dobrou a camisa que estava passando com cuidado. Depois olhou para mim. Não gritou, não chorou, não jogou nada. Só disse com uma voz fria que eu nunca tinha ouvido. Eu sabia, eu sempre soube. Levantou, foi até o quarto das crianças e começou a fazer as malas. Não as malas dela, as malas dos meninos. Eu fui atrás, tentei falar, tentei segurar o braço dela. Ela se soltou e disse, não me toca, nunca mais me toca. 2 horas depois, ela saiu de casa com os 2 meninos e foi para casa da mãe dela. Eu fiquei sozinho no meio da sala, cercado de brinquedos espalhados e silêncio. Em 3 semanas, a igreja de 2.000 membros caiu para 200. O galpão foi devolvido porque não tinha como pagar o aluguel. Os ônibus foram vendidos. A rádio cancelou meu programa. Os pastores que me chamavam de amigo, que jantavam na minha casa, que me pediam conselhos, pararam de atender o telefone. Eu liguei para 8 deles. Nenhum atendeu. O 9º atendeu, um que eu tinha ajudado financeiramente no começo do ministério dele. Ele disse, Marcos, eu não posso me envolver. Desligou. O apóstolo Eurico, meu mentor, meu cobertura espiritual, soltou um comunicado oficial se desligando de mim e lamentando os desvios morais do ex-pupilo. Ex-pupilo. Como se eu nunca tivesse existido. O Valdeci foi o que mais sofreu com tudo. Ele tinha largado emprego, família, tudo para me seguir. Tinha defendido minha honra contra qualquer um que ousasse questionar. Quando a verdade veio à tona, algo quebrou dentro dele. Ele veio me procurar no dia seguinte ao escândalo, com os olhos vermelhos de quem não dormiu. Perguntou se era verdade. Eu não consegui mentir para ele. Abaixei a cabeça e fiquei em silêncio. Ele saiu sem dizer nada. 1 semana depois, eu soube que ele foi até a ponte do Jardim Botânico em Goiânia e ficou olhando a água por 1 hora. Um desconhecido puxou conversa com ele, e só por isso ele não pulou. Na última noite que eu passei naquela casa, eu estava no quarto arrumando uma mala com o pouco que ia levar. A Renata já tinha ido embora com as crianças. A casa estava vazia, escura, cheia de ecos. Eu ouvi passos no corredor e meu coração disparou. Era meu filho mais velho, o de 8 anos. Ele devia ter voltado para pegar alguma coisa. Ele apareceu na porta do quarto, de pijama, segurando um carrinho de brinquedo. Me olhou com aqueles olhos que eram iguais aos meus e perguntou: Pai, o pessoal na escola está falando que você é mentiroso, que você enganava as pessoas na igreja. É verdade? Eu abri a boca para responder, mas não saiu nada. Ele esperou. Depois fez outra pergunta, essa que me destruiu por completo. Pai, você é do diabo? Eu senti as pernas fraquejarem. Quis chorar, quis abraçar ele. Quis explicar que era complicado, que ele não ia entender. Mas eu não consegui fazer nada. Fiquei mudo, parado, com a mala na mão. Ele esperou mais alguns segundos, depois deu as costas e foi embora. Eu ouvi os passos dele no corredor, a porta da frente batendo, o carro da avó dele indo embora. E eu fiquei ali, sozinho, no escuro, segurando uma mala, sem ter para onde ir. O menino pobre do Jardim Tiradentes que queria ser alguém tinha voltado a ser ninguém. Só que agora era pior. Agora ele sabia exatamente o que tinha perdido. O quarto ficava no 2º andar de uma pensão no setor Urias Magalhães, em Goiânia. Era um cômodo pequeno, uns 12 metros quadrados, com uma cama de solteiro encostada na parede, um armário de compensado e uma janela que dava para um muro. O banheiro era compartilhado, no final do corredor, e sempre cheirava a mofo. As paredes tinham manchas de umidade que pareciam mapas de lugares que não existiam. Eu pagava R$180 por mês. Era o que sobrou depois que tudo desmoronou. O pastor das multidões agora dividia banheiro com pedreiros e estudantes que não tinham ideia de quem eu era. Eu passava os dias deitado, olhando para o teto. Não tinha vontade de levantar, de comer,
de tomar banho. Às vezes andava pelas ruas de Goiânia sem rumo, só para cansar o corpo e conseguir dormir. Não falava com ninguém. Não tinha ninguém para falar. Comia pão com margarina quando lembrava de comer. Tomava café frio porque não tinha paciência de esperar esquentar. O dinheiro que eu tinha escondido durou poucos meses. A casa de Caldas Novas foi tomada por dívidas. O carro foi vendido para pagar pensão e aluguel. Eu estava no fundo do poço e ainda cavando. Os remédios para dormir acabaram e eu não tinha dinheiro para comprar mais. As noites viraram tortura. Eu deitava na cama e a escuridão vinha junto com os pensamentos. Tudo que eu tinha feito passava na minha cabeça como um filme que não parava de repetir. As mentiras, as traições, as manipulações, os rostos das pessoas que eu tinha destruído. Dona Sandra morrendo de câncer, achando que estava curada. Wesley internado com o cérebro danificado. Dona Jurema sem geladeira. Janaína grávida e sozinha. Meus filhos sem pai. A voz que me comandava não falava mais comigo. Mas os sonhos continuavam. O homem de terno aparecia toda noite, cada vez mais perto. O rosto quase visível. O sorriso quase revelado. Uma noite de dezembro, eu estava mexendo nas poucas coisas que tinha trazido na mala. No fundo, embaixo de umas roupas velhas, eu achei uma Bíblia. Era a primeira que eu tinha ganhado aos 17 anos, quando me converti depois do acidente de moto. Capa azul desbotada, páginas amareladas, cheiro de papel velho. Tinha anotações da minha adolescência nas margens, versículos sublinhados com caneta vermelha. Eu abri o livro e folheei devagar, olhando para a letra do menino que eu tinha sido. Um menino que acreditava de verdade. Um menino que eu tinha matado em algum lugar do caminho. Eu abri sem pensar, deixei as páginas caírem onde quisessem. Caiu em Lucas 15. A parábola do filho pródigo. Eu comecei a ler em voz baixa, sussurrando as palavras naquele quarto vazio. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Eu não consegui continuar. As lágrimas vieram antes que eu pudesse impedir. Não eram as lágrimas de púlpito, ensaiadas, para fazer efeito. Eram lágrimas de verdade, do fundo, do lugar que eu achava que tinha morrido. Eu caí de joelhos no chão daquele quarto. O chão frio, sujo, de taco solto. Não tinha técnica, não tinha fórmula, não tinha microfone, não tinha plateia. Só tinha eu, quebrado, derramado, sem nada para oferecer. E as palavras saíram sem eu planejar. Deus, se você ainda existe, se você ainda me ouve, me perdoa. Eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei mais o que é verdade. Eu destruí tudo. Eu destruí todo mundo. Eu destruí a mim mesmo. Me perdoa. Por favor, me perdoa. Fiquei ali chorando por quanto tempo eu não sei. Pode ter sido minutos, pode ter sido horas. Eu perdi a noção. E então eu senti. Não era poder. Não era eletricidade passando pelo corpo. Não era calor. Não era tremor. Não era nada do que eu sentia nos cultos. Era paz. Uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Uma paz que doía de tão profunda. Porque ela mostrava, por contraste, como tudo que eu tinha vivido antes era barulho. Era agitação disfarçada de unção. Era emoção disfarçada de presença. Aquilo ali, naquele quarto sujo, de joelhos no chão frio, aquilo era real. Pela primeira vez em anos, eu estava diante de Deus de verdade. E Ele não estava me condenando. Ele estava me esperando. Uma brisa entrou no quarto. Eu senti no rosto, nos braços, na nuca, mas a janela estava fechada. Eu olhei para confirmar. Fechada. A cortina velha nem se mexia, mas eu sentia o vento. O quarto pareceu mais claro, mesmo sendo noite, mesmo a lâmpada fraca sendo a única luz. Não tinha explicação. Não precisava de explicação. Eu fiquei ali, no chão, até o sol nascer. Não dormi, mas também não senti cansaço. Senti que algo estava mudando dentro de mim. Algo estava morrendo e algo estava nascendo. Naquela noite, pela primeira vez em anos, eu dormi sem remédio. Deitei na cama, fechei os olhos, e o sono veio como presente. Não tive pesadelo. Não sonhei com o homem de terno.
Não acordei às 3 da manhã com o coração disparado. Dormi como uma criança. Dormi como um menino de 17 anos que tinha encontrado Jesus num quarto de hospital. Quando acordei, o sol entrava pela janela e eu senti algo que não sentia há tanto tempo que tinha esquecido o nome. Esperança. Não sabia o que ia acontecer. Não sabia como ia reconstruir minha vida. Não sabia se tinha conserto para tudo que eu tinha quebrado. Mas eu sabia que não estava mais sozinho. A voz que me comandava tinha sumido. O tique de coçar o pescoço antes de falar tinha desaparecido. Eu percebi isso alguns dias depois, quando fui comprar pão na padaria da esquina e puxei conversa com o atendente. Falei normalmente, sem ritual, sem gesto automático, sem sentir que precisava fazer algo antes de abrir a boca. A corrente estava afrouxando, mas eu sabia que ainda não estava completamente livre. O homem de terno ainda existia em algum lugar, e em algum momento eu ia ter que encará-lo de frente. Mas por enquanto, pela primeira vez em muito tempo, eu conseguia respirar. E isso já era um milagre. Pastor Ademir apareceu na pensão em janeiro de 2004. Eu não sei como ele descobriu onde eu estava morando. Quando perguntei, ele só disse: Deus mostrou. Eu estava deitado na cama, sem ter tomado banho há 2 dias, com a barba por fazer e os olhos fundos de quem não dormia direito. Ele bateu na porta, eu abri achando que era o dono da pensão cobrando alguma coisa, e dei de cara com aquele homem de 58 anos que eu tinha expulsado da minha conferência. O homem que eu tinha chamado de invejoso, de perturbado, de ultrapassado. Ele me olhou de cima a baixo, sem julgamento, sem piedade falsa, e disse: Eu vim te buscar, não te condenar. Eu não soube o que responder. Fiquei parado na porta, travado. Ele entrou no quarto sem esperar convite, olhou ao redor, viu a bagunça, o mofo, a Bíblia velha aberta na cama. Sentou na única cadeira que tinha, uma cadeira de plástico rachada, e ficou em silêncio. Eu sentei na beirada da cama, de cabeça baixa, esperando o sermão. Esperando ele dizer que tinha avisado, que eu não quis ouvir, que agora estava colhendo o que plantei. Mas ele não disse nada disso. Só ficou ali, em silêncio, comigo. E aquele silêncio disse mais do que qualquer palavra. Durante as semanas seguintes, Ademir vinha me visitar 3 vezes por semana. A gente se encontrava num quartinho nos fundos da igrejinha dele em Senador Canedo. 60 cadeiras de plástico, ventilador barulhento, Bíblia aberta na mesa, sem púlpito, sem microfone, sem holofote. Só a palavra. Ele não pregava para mim. Ele lia comigo. Fazia perguntas e esperava eu encontrar as respostas sozinho. Perguntava o que o texto significava, o que Deus estava dizendo ali, como aquilo se aplicava à minha vida. Pela primeira vez em anos, eu estava lendo a Bíblia para aprender, não para montar sermão. E aos poucos, Deus foi mostrando como tudo começou. O desejo de ser alguém, a vergonha da origem pobre, a sede de reconhecimento que nunca foi curada. Eu não queria só pregar o Evangelho. Eu queria ser admirado. Queria que as pessoas olhassem para mim e vissem alguém importante. Queria que meu pai, onde quer que ele estivesse, ligasse a televisão e me visse famoso e se arrependesse de ter me abandonado. Eu tinha transformado o ministério numa vingança contra minha própria história. E o inimigo tinha usado essa ferida aberta para entrar. Deus mostrou à pressa. Eu não esperei ser enviado, eu me lancei. Não busquei mentoria de verdade, achei que o dom era suficiente. O pastor Nivaldo tentou me segurar, me ensinar a ter paciência, mas eu achei ele lento demais, pequeno demais. Eu queria resultados rápidos. Queria multidões rápidas. Queria reconhecimento rápido. E quando você tem pressa, você pega atalhos. E atalhos no mundo espiritual têm um preço que você só descobre quando já é tarde demais. Deus mostrou os atalhos, os métodos do apóstolo Eurico, as técnicas de manipulação emocional, as campanhas de medo e prosperidade. Mas mostrou também algo que eu tinha enterrado na memória. Um retiro numa fazenda perto de Pirenópolis, em 1999. Eurico tinha levado eu e outros 5 pastores promissores para esse lugar. Disse que era um encontro de consagração apostólica. Eu fui achando que ia receber uma unção especial,
Uma transferência de poder dos mais velhos para os mais novos. Eu estava certo sobre a transferência, só estava errado sobre a fonte. Na última noite do retiro, Eurico nos levou para um celeiro nos fundos da fazenda. Tinha velas acesas em círculo, uma bacia com óleo no centro, um cheiro estranho no ar. Nós 6 ficamos de mãos dadas enquanto Eurico orava. Só que não era oração. Eram palavras numa língua que eu não conhecia. Pareciam latim, mas tinham sons que não eram de língua nenhuma. Ele mandou a gente repetir. E eu repeti. Repeti sem entender, achando que era consagração, achando que era algo de Deus. Eurico passou um unguento nas minhas mãos. Cheirava a ervas e a algo mais, algo que me deu enjoo. Depois mandou cada um de nós declarar uma frase. Eu entrego minha voz para o crescimento do reino. Eu declarei. Naquela noite, eu sonhei pela primeira vez com um homem de terno. Agora eu entendia. Não foi consagração. Foi pacto. Eu assinei um contrato sem saber o que estava assinando. Entreguei minha voz achando que estava entregando para Deus, mas entreguei para outra coisa. E essa coisa cobrou. Cobrou com juros durante 7 anos. Usou minha boca, meus gestos, meu ministério para enganar pessoas, para destruir vidas, para construir um reino que não era o de Deus. E eu deixei. Porque eu queria o poder. Porque eu queria a fama. Porque eu queria ser alguém. Eu chorei por horas naquele quartinho em Senador Canedo. Chorei de raiva, de vergonha, de arrependimento. Perguntei em voz alta entre soluços, como eu fui tão cego, como eu não vi. Ademir segurou minha mão e disse com aquela voz calma dele: você não é o primeiro, não vai ser o último. O inimigo se disfarça de anjo de luz. Por isso a palavra diz para provar os espíritos. Você não provou, mas Deus está te dando uma segunda chance. Nem todo mundo recebe essa chance. Não desperdiça ela. Numa noite de oração, sozinho no quartinho da igreja, aconteceu. Eu estava de joelhos, olhos fechados, clamando por libertação completa. E eu senti uma presença no cômodo. Abri os olhos. O homem de terno estava lá, de pé, no canto, me olhando. Pela primeira vez, ele não estava num sonho. Ele estava ali, real, sólido, a menos de 2 metros de mim. O medo subiu pela minha espinha, mas junto veio outra coisa. Uma certeza que não era minha. Eu perguntei em voz alta: quem é você? Ele virou devagar, e pela primeira vez, mostrou o rosto. Era deformado, antigo, sem idade. Os olhos eram poços escuros. A boca sorria, mas não era um sorriso humano. Era o sorriso de algo que tinha me possuído por anos e agora estava perdendo a presa. Eu disse, com uma voz que não sei de onde veio: em nome de Jesus Cristo, você não tem mais direito sobre mim. Eu fui comprado por sangue. Vai embora. O sorriso sumiu. A figura se desfez como fumaça, como se nunca tivesse existido. Eu caí no chão, tremendo, e fiquei febril por 3 dias, fraco, suando, vomitando, como se algo estivesse saindo do meu corpo. Quando me recuperei, a voz tinha ido embora para sempre. O tique tinha desaparecido. Os sonhos tinham parado. Eu estava livre. Pela primeira vez em 7 anos, eu era eu de novo. Depois que me recuperei daqueles 3 dias de febre, eu soube que precisava fazer algo que tinha evitado por meses. Precisava voltar para a Aparecida de Goiânia. Não para o centro, onde todo mundo conhecia minha história e minha queda. Para o Jardim Tiradentes, o bairro onde eu nasci, onde cresci com vergonha de ser pobre, onde minha mãe ainda morava na mesma casinha de 3 cômodos com o muro descascado. Eu peguei um ônibus de Goiânia, desci na rodoviária velha e andei as 15 quadras até a casa dela. Cada passo pesava como chumbo. Eu não sabia se ela ia me receber. Não sabia se eu merecia ser recebido. Dona Zélia abriu a porta e ficou me olhando por uns 5 segundos, sem dizer nada. Eu estava magro, barbudo, com uma mochila surrada no ombro e os olhos cheios de lágrimas. Ela também não disse nada. Só abriu os braços. Eu caí naquele abraço como uma criança e chorei no ombro dela por não sei quanto tempo. Ela fazia carinho na minha cabeça e repetia baixinho: meu filho voltou. Meu filho voltou. Graças a Deus, meu filho voltou. Ela tinha passado anos orando por mim nas madrugadas. Anos pedindo a Deus que me trouxesse de volta.
E agora eu estava ali, quebrado, mas vivo, perdido, mas encontrado. Ela estava doente. Câncer no pâncreas. Os médicos tinham dado 6 meses, talvez menos. Ela não tinha me contado porque não queria me preocupar. Não queria que eu voltasse por obrigação. Quando eu soube, quis morrer de culpa. Ela estava morrendo e eu tinha passado os últimos anos ocupado demais com minha fama, meu dinheiro, minha amante para perceber. Mas Deus me deu uma chance que eu não merecia. Me deu os últimos meses dela. Eu cuidei da minha mãe todo dia, dava banho nela, fazia comida, lia a Bíblia em voz alta enquanto ela descansava. Ela, que tinha passado a vida cuidando de mim, agora era cuidada pelo filho que tinha voltado. Uma noite, perto do fim, ela estava deitada na cama, fraca, a pele amarelada, os olhos fundos. Eu estava sentado do lado, segurando a mão dela. Ela apertou meus dedos com a pouca força que tinha e me chamou. Meu filho. Eu respondi, oi, mãe. Ela sorriu, aquele sorriso que eu conhecia desde criança, e disse, Deus ouviu minhas orações. Eu sempre soube que ia ouvir. Eu só não sabia se ia viver para ver. Ela fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Eu tô vendo, filho. Eu tô vendo. Foi o sorriso mais bonito que eu já vi na minha vida. 2 semanas depois, ela morreu. Em paz, segurando minha mão. O Valdeci me procurou alguns meses depois do enterro. Ele tinha passado por um inferno depois da minha queda. Depressão, tentativa na ponte, internação psiquiátrica. Mas tinha encontrado ajuda. Um psicólogo cristão, um grupo de apoio, pessoas que não queriam nada dele além de vê-lo bem. Ele veio até mim com os olhos vermelhos e pediu perdão. Disse que tinha me idolatrado, que tinha colocado sua fé em mim e não em Deus, e que por isso tinha caído junto quando eu caí. Eu abracei ele e disse que eu é quem devia pedir perdão. E pedi. Choramos juntos. 2 homens quebrados que tinham sobrevivido à mesma mentira. Hoje, 20 anos depois, o Valdeci e eu lideramos juntos um ministério pequeno. A gente ajuda homens que foram destruídos pelo evangelho de aparências. Ex-pastores que caíram em escândalos. Líderes que perderam tudo por causa de pecados secretos. Viciados que acharam falsa libertação em campanhas de espetáculo e saíram piores do que entraram. A gente se reúne numa sala simples, com cadeiras de plástico, ventilador barulhento e café barato. 12 homens, sem microfone, sem palco, sem ônibus, buscando gente, sem cesta básica no fim do mês. Só Jesus, só a palavra, só a verdade. A Renata nunca voltou. Ela reconstruiu a vida em outra cidade, casou de novo, criou nossos filhos longe de mim. Eu respeito a decisão dela. Eu a machuquei de formas que não têm conserto. Mas eu nunca deixei de orar pelos meus filhos. Toda noite, antes de dormir, eu abro a Bíblia velha de capa azul e olho para a foto deles que eu guardo entre as páginas. Uma foto antiga, de quando eles ainda eram pequenos, de quando ainda morávamos juntos. Eu olho para aqueles rostos e peço a Deus que cuide deles, que cure as feridas que eu causei, que não deixe os pecados do pai cair sobre os filhos. 3 meses atrás, meu telefone tocou. Era uma mensagem do meu filho mais velho. Aquele que me perguntou se eu era do diabo. Aquele que eu deixei sem resposta na porta do quarto naquela última noite. Ele tem 28 anos agora. A mensagem dizia só uma frase. Pai, a gente precisa conversar. Eu preciso te ouvir. Eu li aquela mensagem e chorei a noite inteira. De alegria, de medo, de esperança. A gente ainda não se encontrou. Estamos marcando. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei se ele quer reconciliação ou só respostas. Mas seja o que for, eu vou estar lá. Eu devo isso a ele. Devo 20 anos de ausência. Hoje eu tenho 55 anos. Moro numa casa pequena no interior de Goiás. Não tenho carro zero, não tenho programa de rádio, não tenho 2.000 membros. Tenho paz. Tenho 12 homens que confiam em mim para guiar eles no caminho certo, o caminho que eu errei tantas vezes. Numa reunião recente, um deles me perguntou: Pastor Marcos, se o senhor pudesse voltar atrás e ter tudo de novo, a igreja grande, a fama, o dinheiro, o senhor voltaria? Eu olhei para ele e demorei para responder. Pensei em tudo que vivi, tudo que perdi,
tudo o que aprendi. Eu disse, eu tinha 2.000 membros. Pregava para multidões. Todo mundo sabia meu nome. E eu não conhecia Deus. Hoje eu tenho 12. A gente se reúne num quartinho com ventilador barulhento. Ninguém sabe quem eu sou. E finalmente, eu sei quem ele é. Olhei para cada um dos homens na sala e terminei com as palavras que carrego comigo todo dia. Nem todo poder vem do céu. Provém os espíritos. Eu não provei. E quase perdi minha alma.